Olá! Hoje vamos falar sobre um assunto bem polêmico, que é a astrologia tropical versus a astrologia sideral. Eu vou contar para você porque que a astrologia tropical é uma farsa e solta as pedras das mãos, tá? Não atira na mensageira, por favor. Eu também demorei anos para admitir isso que eu vou contar para vocês, porque custou muito para mim aprender a astrologia tropical. Custou em dinheiro mesmo, tá? Remunerado assim, custou caro, mas custou principalmente em tempo de vida. Foi muito tempo que eu dediquei a estudar astrologia tropical. E aí, de repente, abrir mão dela é para mim assim, foi para mim um luto. Eu fiquei órfã, vocês não têm noção da dor que foi. Então, para todas as pessoas aqui que pensarem, eu não quero saber disso. Eu entendo você, eu também não queria saber. Foi muito, muito difícil para mim escolher olhar para esse assunto com bons olhos. E porque eu me senti uma fraude. Eu já tinha feito mais de 500 mapas astrais, quando eu soube que a astrologia tropical era uma farsa. Eu continuei fazendo, eu fiz mais uns 100 depois disso, porque eu não admitia, não pode. Porque isso aqui que eu tô vendo aqui bate tanto, mas não batia. Uma coisa e outra sim, né? Então vamos. Aquele ditado mais batido do mundo, né? Até o relógio parado acerta a hora 2 vezes ao dia, né? Então, sim, tem coisas que combina, mas por que combina, né? E aí eu comecei a abrir a mente sobre isso, tentando entender, mas por que que combina certas coisas da astrologia tropical, né? Que na verdade não são reais. E aí eu fui vendo, é porque nós temos no nosso mapa astral 12 signos. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, mas tem aqui um fundinho que fica assim, mescladinho. Aí não aparece muito a imagem, mas eu vou colocar aqui pertinho de mim, daí ela vai aparecer. Esse aqui é um mapa astral, gente. Eu tirei ele, eu imprimi ele lá do Astrolink, né, do astro.com, se vocês quiserem. É um bom site para vocês fazerem mapa astral. Se vocês tiverem interesse, coloquem aí nos comentários, depois eu posso ensinar vocês como fazer, como tirar o mapa astral de vocês, o real, o sideral. Mas percebam que no mapa astral a gente tem as 12 constelações ao nosso entorno. A gente está no centrinho aqui e ao redor tem 12 constelações. Então nós temos sim 12 signos. Então, alguma coisa e outra que batia quando eu fazia a leitura do mapa astral, que era tropical, batia por quê? Porque dificilmente um planeta ele muda de posição no mapa, ele continua na mesma posição quando você faz a leitura sideral. O que muda são as constelações, elas é que vão estar em outras posições em relação a esses planetas e a Terra, mas os planetas em relação à Terra eles continuam nos mesmos lugares. Portanto, geralmente, eu não vou dizer sempre, eles continuam nas mesmas casas. E os planetas, eles têm muito a ver com a influência que ele traz na sua vida de acordo com a casa que ele está. Então, ele não é influenciado pela casa, ele influencia aquela casa. Tá? Então, é claro que naquela área, aquele planeta agindo vai te dar uma força específica. Então, por isso que o meu mapa, quando eu lia ele tropical, tinha coisa que batia, mas um monte de coisa não batia, tá? Um monte de coisa não tinha nada a ver. Então, nós temos 12 signos, isso é um fato. Então, vamos falar um pouquinho do signo solar, só para começar. Quando uma pessoa pergunta para você, qual que é o seu signo? Você responde, eu sou de touro. Por quê? Porque você nasceu
entre o dia 21 de abril e o dia 20 de maio. Então, você acredita pela astrologia tropical que você é do signo de touro. Você não responde assim, ah, o meu sol está em touro. Essa seria uma resposta um pouquinho mais acurada, mas ainda assim errada, tá? Mas uma pessoa de touro, ela não é de touro no mapa inteiro. Ela simplesmente, a astrologia tropical, ela colocou o Sol como astro-rei, grande fenômeno do mapa astral, como se ele fosse a parte mais importante de um mapa. Ele é importante? Claro, muito, mas ele não é o mais importante do seu mapa. Aliás, eu precisaria ver o seu mapa para saber o que é mais importante. Então, dizer assim, ah, eu sou de touro, eu também, tá? Eu também sou. Agora, o que tem em touro para mim, ou em que casa está o meu touro, aí é outra conversa. Então, todo mundo tem aquele signo em si, mas não, ninguém é de touro. Algumas pessoas têm o sol em touro. Então, a astrologia tropical, ela é meio que uma farsa, assim, tá? Foi acostumado a usar essa forma, essa conta, para dizer aonde vai estar o astro que vai estar te influenciando. Mas se você olhar para o céu, e hoje em dia tem muitos aplicativos para isso, né? O Stellarium, acho que é. Esse é um que eu indico para você. Aponta ele para o céu no dia que os astrólogos estão dizendo na internet que ai, Plutão está na constelação de Áries, por exemplo. Ai, agora o bicho vai pegar, porque Plutão está em Áries. Aí você aponta lá, alcança lá Plutão e vai ver, às vezes ele nem está em Áries. Por quê? Porque tá errada essas contas da astrologia tropical. Não é. O céu não tá como eles dizem, por vários motivos que eu vou acabar discutindo aqui com você, tá? Que eu vou acabar te mostrando. Então, lembra que eu falei? Solte as pedras das mãos. Eu aprendi isso com a Cris Cairo. Ela fala, solta as pedras, não fica braba comigo, né? Não atira na mensageira. Eu vou te trazer informações a respeito de autoconhecimento, que se você tiver, pode te ajudar na sua vida, na sua jornada. Não fique brabo e tenta aprender, tenta começar a abrir um espacinho na sua consciência para começar a conceber essas novas ideias aqui, que são antigas, bem mais antigas que a astrologia tropical, mas para tentar conceber esse autoconhecimento um pouquinho mais acurado, tá? Então, um pouquinho mais a ver realmente com você. Então, que dia que o Sol ingressa na constelação de Touro, vocês sabem? Eu vou deixar essa pergunta aqui mais um pouquinho, daqui a pouco eu conto para vocês. Então, que dia uma pessoa tem que nascer, né, em que período uma pessoa tem que nascer para ela ser do signo solar? Então, lembra, meu Sol em Touro, para ela ser do signo solar de Touro. Astrologia tropical. Vamos começar a destrinchar o nome? Pensa comigo, astrologia. Astro é o quê? É estrela, é astro, é um corpo celeste, né? E logia é um estudo. Então, a astrologia é o estudo de corpos celestes. Ai, mas a minha astrologia não é de estudo de corpos celestes. A minha astrologia é a astrologia tropical. Tem a ver com as estações do ano. Ei, que o BIP tem a ver com as cars? Não, sério. Não tem nada a ver estações do ano com astros. Estação do ano é aqui na Terra. Astro é astro, tá? E como que começou a se dar essa confusão, tá? Então vamos lá, vamos dar nome certo para as coisas. O que eles chamam de astrologia tropical se chama, na verdade, sazonalogia, que é um estudo das estações. Isso existe, tá? Como que nascer em certas estações influencia a sua personalidade. Isso existe, isso funciona também e é muito legal, é uma fonte bem legal de autoconhecimento que não envolve te enganar, que não envolve pregar para você que você tem características de uma estação que nem estava ocorrendo aqui no hemisfério sul quando você nasceu. Por quê?
Porque a astrologia tropical considera as estações do ano do hemisfério norte. Eu sei, é muita coisa e você deve estar começando a ficar bravo. Mas você vai ficar bem mais, não se preocupe. Vamos lá. Originalmente, os sumérios e os babilônios, eles pensavam nos signos como constelações. Eles já observavam os signos e consideravam constelações. Eles observavam a estrela mais brilhante de um signo e eles já sabiam que aquela era a estrela central de tal constelação e eles faziam esses estudos estelares, esses estudos celestes. Com o tempo, né, esse conceito de que os signos são constelações e estrelas fixas, esse conceito ele foi se deturpando, tá? Ele foi se deturpando no Ocidente. Eu vou fazer outros vídeos explicando isso melhor, mas os signos passaram a serem considerados estações do ano. Então, astrólogos tropicais, eles sempre vão dizer para você que o signo de touro, por exemplo, ele corresponde ao auge da primavera. E sim, no hemisfério norte a primavera começa, como eu disse para vocês, ali no dia, o auge da primavera, né? Se dá ali pelo dia 21 de abril, né? E hoje é 21 de abril, então não é à toa que eu tô gravando por causa do signo de touro, tá? Tem gente que acha que hoje tá tendo filho hoje, então o filho é de touro. Não é, não é. Porque o auge da primavera, né, o meio da estação da primavera no hemisfério norte é uma coisa, mas aqui no hemisfério sul a gente está no outono. Então, essa é a época que as nossas árvores começam a ficar peladas, gente. Não é a hora que elas começam a ficar mais frondosas. Então, aqui, o outono, essa época, são folhas caídas. Não é uma época boa para plantar, né? Não para plantar tudo, né? Antigamente até tinha aquele calendário, né, que mostrava o que plantar em cada época, né? Mas essa é uma época assim meio triste para plantação, porque logo vem o inverno e que fruto vocês querem colher no inverno? Então, inverno é uma época de minguar, toda a natureza mingua, todos os serezinhos da natureza vão para dentro no inverno. Aí o ser humano, achando que touro é um signo de primavera, vai tentar começar a plantar semente loucamente no meio do outono e vai ficar depressivo porque no inverno não está colhendo nada. Tá errado, gente. Sazonalogia é um assunto muito sério. Então, se você quiser estudar sazonalogia, você pode começar pela roda do ano, né? Que é um estudo céltico das estações, onde se comemoram 8 sabás. E aí tem o auge de cada estação, que são os sabás maiores, tem os inícios e términos e inícios das estações, que são os sabás menores. E aí a roda do ano ela é dividida entre hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Então a sazonalogia ela tem toda uma inteligência assim para você saber quando que é a época de você expandir para a vida abrir-se e a época de você minguar e recolher-se e reanalisar-se. Então é um estudo lindo. Não confunda isso com astrologia. Não precisa misturar os assuntos. Ambos podem ser usados para autoconhecimento, sim. Ambos podem ser usados para o momento do nascimento, sim. Mas uma coisa é bem diferente da outra. Não há, né, nenhuma relação do signo de touro com a situação do outono aqui no hemisfério sul. Então, o signo de touro, ele é o signo do quê? No hemisfério norte, não, qualquer lugar. Ele é o signo do quê? Ele é o signo da agricultura.
tá? Ele é o signo do cultivo da terra, é o signo da fertilidade. E isso não tem a ver com a primavera. A primavera é uma consequência no hemisfério norte de, de estação, de proximidade da Terra com o Sol, não da entrada do Sol no signo de Touro. E a fertilidade, que a gente pode ver que tem semelhança, né? Esses assuntos, agricultura, cultivo da terra e fertilidade, são assuntos que têm a ver do signo de Touro com a primavera. Sim, tem a ver, mas é muito mais por causa do planeta que rege o signo de Touro, que é a Vênus, do que com a primavera em si. Então, se você for ver no seu mapa e encontrar onde está a sua Vênus, né, o seu planeta Vênus, é ali que você vai ver a maior proliferação de desejos e de fertilidade na sua vida, de sedução na sua vida, você atraindo para você o que você quer, o que você gosta. Então, essas energias de fertilidade, elas têm a ver com a Vênus, né? E não com a estação da primavera para você. Ah, Simone, mas se eu nascer na primavera, você vai ter outra energia de fertilidade também regida pela Vênus. Provavelmente Libra, tá? Então, não! A Vênus, ela rege dois. Ela rege um signo que é ali no outono e outro que é lá na primavera, tá? Então, touro, nem todo mundo que nasce em touro vai ter a mesma fertilidade, podem ser fertilidades diferentes, dependendo do resto do mapa. Então, pela perspectiva do hemisfério norte, faz sentido, né? Que lá eles estão na primavera, como eu disse. Mas isso não importa, afinal, isso é regional e não bate. Então, esse é um dos principais indícios de que os signos não são estações do ano, que a astrologia tropical é uma ideologia. O meu professor fala que essa é uma ideologia que é eurocêntrica e imperialista. Então, ele fala que é por causa da ascensão de certos impérios de antigamente, de certas potências que estavam dominando a Terra e formando os seus impérios, que acabou se estabelecendo a astrologia tropical. E isso era lá na Europa que estava acontecendo. Então, tem toda uma história da astrologia como chegou nesse ponto. Isso é uma coisa que eu vou acabar contando para vocês em outro momento, tá? Então, essa ideologia do, da astrologia tropical, ela foi, ela foi implementada na Europa por um homem, né, chamado Hiparco de Rhodes, né, Hiparcus. E ele foi um astrólogo, ele viveu em 190 a.C. e ele teve um discípulo que não viveu na mesma época que ele, que foi Cláudio Ptolomeu. E Cláudio Ptolomeu nasceu por volta de 90 depois de Cristo, então eles nem se conheceram, mas Ptolomeu estudou tudo o que o Hiparco de Rhodes escreveu e deixou a respeito da astrologia. Então, o Ptolomeu, ele é considerado o pai da astrologia tropical, apesar de não ter sido ele o grande estudioso dessa astrologia. E como ambos não conversaram, e como Hiparco, ele não deu, o Hiparco de Rhodes, Hiparcus, ele não deixou escrito algumas coisas bem específicas sobre a astrologia, porque eu acredito que o povo que era detentor desse conhecimento antes deles, que eram os gregos, não quis passar todo o conhecimento para os romanos. Então eu acredito que ele não explicou essa parte, que o universo está sempre em expansão e em movimento.
Então eles acabaram acreditando que o céu era fixo e que, fazendo contas, você ia sempre saber o que ia acontecer para frente e para trás no universo, no céu. Então, esses dois, né? Foi esses dois, Hiparcos de Rhodes e o Cláudio Ptolomeu, que propuseram essa amarração entre os signos com as estações do ano, e isso desrespeita completamente a ideia das precessões dos equinócios, que é um assunto bem interessante que eu ainda vou fazer um vídeo aqui para vocês, mas ele exige edição para mostrar como que isso se dá, e é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, porque eu sou bastante faladeira, mas para lidar com tecnologia é outros 500. E, um dia eu vou fazer um vídeo sobre os outros 500 também, para vocês saberem de onde vem, é bem legal. E então, ah, eles, eles também ignoraram a precisão dos equinócios, que é uma coisa que acontece aqui, que tem a ver com a Terra, que tem a ver com o nosso movimento da Terra e com a localização, por exemplo, da nossa estrela polar. E eles também ignoraram a precessão das estrelas, porque não é só a Terra que está em movimento, não é só a Terra que está se distanciando do centro, né, da nossa galáxia e também do centro do nosso sistema solar, do Sol, cada vez um pouquinho mais longe. As estrelas em si, as constelações em si também estão nesse movimento de expansão, e isso foi desconsiderado. Então, a ideia é a seguinte: os antigos babilônios e sumérios, eles pensavam nos signos como constelações, tá? E eles construíram todas as suas arquiteturas como observatórios astronômicos, como relógios do tempo e, por exemplo, né, as pirâmides do Egito, né? Mas quantas pirâmides hoje em dia a gente já tem conhecimento que existe, né? Hoje em dia tem tanta tecnologia e os satélites que mostram as diferenças de relevo, né? De continentes até, de áreas enormes. E agora já consegue se provar tantas formações que foram criadas pelos homens, inclusive embaixo de florestas, embaixo de desertos, coisas que foram feitas para marcar esses relógios do tempo, para marcar que, ó, nessa época, aqui em cima desse local estava tal constelação. Por exemplo, as pirâmides do Egito, elas estão deslocadas do céu, da onde estão as Três Marias agora, né? Que é a constelação de Órion. Mas, quando elas foram feitas, elas estavam alinhadas com essa constelação. Mas como existe essas diferenças de... Como existe essa deslocamento de todos os corpos celestes, inclusive da Terra, então já desalinhou. Um dia vai voltar a alinhar, né? Dá para fazer essa conta também, mas aí você precisa levar um pouco mais a sério a precessão dos equinócios para poder prever isso. Inclusive, tinha um calendário maia, o Tzolk'in, que é um calendário que conta o tempo também, que é um calendário para contar o tempo, que chamar de calendário é até uma maldade, né? Mas eu não consigo achar outro nome para um dispositivo de contagem do tempo e, e que eles consideravam a expansão do universo e a precessão dos equinócios. Então, povos mais antigos do que os romanos, que fizeram essa barbárica astrologia, chamando de astrologia tropical, os povos mais antigos que eles consideravam sim as precessões dos equinócios e, e a precessão das estrelas, tá? Inclusive, quem passou esse conhecimento para eles, que foram os gregos, que eles tinham a astrologia helênica, porque a religião deles era helenista, era helênica, e eles
consideravam a astrologia tão séria quanto a religião, então eles também consideravam a precessão. Eles consideravam o céu, eles consideravam a astronomia para determinar a astrologia. Então vamos lá. Na verdade, né, antigamente não tinha astronomia. A astronomia ela começou a ser considerada uma ciência separada da astrologia quando começaram a fazer essa barbárie com conceitos astrológicos. Não tinha necessidade de separar. Antes, né? Depois dessa barbárie, sim. Então vamos lá. Existem estrelas que são chamadas de fixas, né? Mas elas não são de fato fixas. E esses relógios do tempo, né, que os antigos faziam, foram as formas de medição que nós podemos usar para melhor medir essas estrelas chamadas fixas. Essas estrelas, elas andam cerca de 1 grau para trás a cada 72 anos, de acordo com essa precessão dos equinócios que eu falei para vocês, né? Com a precessão das estrelas. Só que 72 anos é muito tempo, né? Para a gente acabar reparando somente a mudança de 1 grau. Porque não acontece 1 grau de repente, assim, vira 1 grau. A cada 72 anos vira 1 grau. Não. A cada 72 anos, nota-se que, olha só, já girou 1 grau, mas vai girando muito lentamente até fechar 1 grau, tá? E a média de vida de um ser humano, naquela época, né, na época ali do Hiparcos de Rhodes, né, em 190 a.C., ou até de Cláudio Ptolomeu, 90 depois de Cristo, a média de vida do ser humano não chegava a 72 anos. Então era muito tempo para eles repararem. Então, parece, né, pouco tempo. É só 72 anos. Mas para um ser humano é bastante. Mas para o ponto de vista do mundo, para o ponto de vista do nosso planeta, é pouco tempo mesmo, tá? E então, a cada 72 anos, as estrelas meio que andam para trás no mapa, cerca de 1 grau. Então, digamos que o nosso mapa, ele vai estar aqui, o ascendente. Nosso mapa vai indo assim os planetas, tá? Aqui vão os planetas rodando nesse sentido. Já essas estrelas fixas que formam as nossas constelações, que é a parte de fora, vai andando para o outro lado, cerca de 1 grau para trás a cada 72 anos. Precessão é porque anda para trás, tá? O nome precessão das estrelas, precessão dos equinócios, é porque anda para trás. Então, existem 2 modelos científicos, tá, que corroboram esse fenômeno. O primeiro é o fenômeno de bamboleio da Terra, né, que a Terra fica que nem um peão. A Terra faz esse movimento de rotação que dura 1 dia e faz um movimento de translação que dura 1 ano. E esse movimento de peão, que a Terra ela tem uma inclinação no seu eixo, né? Ele é um movimento de peão em torno de uma estrela específica. Hoje em dia é em torno da estrela polar, tá? A cada 24 mil anos, esse eixo também vai mudar, vai mudando, tá? Isso também era considerado em calendários em métodos de contagem de tempo mais antigos, pessoas mais sábias que a gente, em tempos muito, muito anteriores aos que a gente tem escritas, que a gente tem registros, já sabiam disso. Hoje em dia ainda estão se encontrando registros dessa sabedoria, tá? Ancestral a respeito desses movimentos da Terra. Então,
Dentro dentro da cultura hindu, eles, eles têm algumas eras que eles chamam de yugas. E yugas são então eras astrológicas, né? E elas levam esse tempo para se completar. Yugas são eras astrológicas que fecham 24 mil anos e que tem a ver também com esse movimento de peão de rotação da Terra, tá? É, a Terra já teve outras estrelas, tá? Além dessa Polaris, que é a atual estrela polar que é o centro da nossa rotação, a gente já esteve em outra. Há 3.000 anos antes de Cristo, a nossa estrela polar, ela chamava Tuban, né? Então agora a gente tem uma estrela polar chamada Polaris, e daqui a mais ou menos 1.400 anos estaremos usando como base, né, nesse magnetismo, a nossa estrela polar se chamará Vega. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem métodos sérios de fazer essas contas, considerando a precessão dos equinócios? Então, essas contas que eu fiz para vocês são as probabilidades para daqui a 1.400 anos, contando o que foi até mais de 3.000 anos. 3.000 anos antes de Cristo, então há 5.000 anos, tá? Então o eixo de rotação da Terra fica girando assim, meio tortinho, né? Inclinado em uma, baseando, né, seu magnetismo em uma estrela polar. Só que isso vai acontecendo e vai girando ao redor também, tá? Esse eixo, ele continua agindo em outro. Não é só a Terra que fica inclinada, ela faz todo um eixo também, além da rotação dela, tem a translação nesse outro eixo também. É um assunto complicadinho de explicar aqui, eu precisaria realmente colocar um vídeo para vocês. Eu vou achar esse vídeo e eu vou colocar para vocês. Escreva aí se vocês querem também, não sei qual que é o tamanho do interesse. Então, a outra forma, falei que tem duas formas, né? Então, dois modelos científicos que corroboram esse fenômeno. Então, primeiro é esse bolear, né, do movimento de peão da Terra, e o outro é o sistema estelar binário entre Sirius e o nosso Sol. Tá? É um modelo que acontece com a estrela Sirius, na constelação, a estrela da constelação maior de Sirius. Então, esse sistema binário demora exatamente também 24.000 anos para se completar, bem como o nosso movimento de peão. Ai, que coincidência! Vocês acreditam em coincidência? Eu não. Então, essa é a passagem das yugas, tá? Então, essa combinação, a Terra com Sirius se encontram a cada 24.000 anos, e isso é a passagem das yugas. É um modelo científico já comprovado da precessão dos equinócios, tá? Passagem das eras astrológicas. Então, então é assim, né, gente? A magia dessa astrologia sideral, que é a astrologia que considera o que está acontecendo realmente no nosso céu sideral, ela é a que ajusta, né, justamente as nossas efemérides de acordo com a real posição astronômica das estrelas, né? O que que é efeméride? São as nossas partinhas do mapa, tá? Então, isso tudo está constantemente se atualizando, constantemente mexendo. E a astrologia tropical, ela não faz esse alinhamento, né? Ela não faz esse ajuste, ela ignora completamente esses fenômenos. Então, por isso ela está estagnada há 19 séculos, tá? Desde lá de Ptolomeu, ela já estava estagnada, tá? Ela estava praticamente 2 graus errada quando Ptolomeu tomou de herança
esse estudo da astrologia e ele provavelmente ele reparou essa disparidade entre o céu real e aqueles estudos que ele via ali na frente dele. Como ele não soube explicar isso, ficou mais fácil dizer: ah, não, é que uma coisa é energia, a outra coisa é o que está acontecendo no céu. Isso é pregado até hoje, mas é uma grande hipocrisia, tá? Então, há 19 séculos, Cláudio Ptolomeu propôs na Biblioteca de Alexandria que se amarrassem os signos astrológicos com as estações do ano. Então, o mapa que foi há 19 séculos desenhado, nós fomos adestrados a acreditar que ele descreve a tua personalidade. Ele tá atrasado, tá? Tá atrasado há 1900 anos e você tá aí comendo com farinha, informação de autoconhecimento que não é sua e que não te ajuda. E se o mapa astrológico, como qualquer mapa, mostra caminhos e você tá usando o mapa errado, adivinha para onde você está indo? Ah, então, gente, esse mito, né, precisa ser revelado. O ano novo astrológico começa quando? Você sabe? 21 de março. Tá bom, é um ponto vernal. 21 de março é um ponto vernal. Por quê? Por causa das estações do ano. Então, tem ali 21 de março o início de uma estação. Mas não começa mais hoje em dia aos 0 graus de Áries. Os astrólogos tropicalistas falam: ai, começou a Áries 21 de março. Mentira, tá? Agora, no dia 21 de março, no ponto vernal, estamos já na constelação de Peixes e não tem grau fixo, tá? Já estamos 23 graus para trás no mapa e não tem grau fixo. Cada dia vai mudar, cada ano, né? A cada 72 anos vai mudar esse grau. Então, agora a gente está em 2026, faltam cerca de 3 graus para a gente ingressar nessa era de Aquário, que dizem tanto, pelo hemisfério norte, e na era de Leão, pelo hemisfério sul. Até isso muda, tá? Até isso muda. Então, a gente está atualmente no final da era de Peixes e a 3 graus de Peixes no ano novo astrológico. E sempre que você vê um astrólogo falando: ai, o Sol acabou de entrar em tal signo, tá? Eu já refuta ele